Olá, boa noite. Oi, Regina, tudo bem? Eu também vou bem, Regina. Peraí. Oi, Arlene, tudo bom? Boa noite, Tatiana. Ai, deixa eu bater aqui pra não. Esqueci. Oi, Juliana, boa noite, tudo Olá, bom? oi Patrícia, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Deixa eu só colocar. Peraí. Isso. Juliana, a gente sempre espera um pouquinho para dar um tempo pro pessoal entrar e a gente começa, tá bom? Claro, Tá bom? Como é que tá essa quarentena? indo, né? Tá indo Tá assim, indo. tentando, trabalhando muito, mas assim, estando todo mundo bem, que a gente gosta com saúde, tá bom, né? Do jeito que Pelo tá menos tão isso. difícil, Tem tá bem feito difícil. fez algum curso, tá? Virou produtivona da quarentona também? Ou tá que nem eu, oscilando? Não, então, a gente lá na Design, a gente fez aquele curso de saúde mental na pandemia, da Fiocruz. E aí, Legal. Aí tá sendo bem legal, assim, foi um curso longo, né, de 40 horas. E aí eu fiz também curso, foi bem bacana. Ainda não consegui terminar, né? Porque são Ah, muitas coisas, mas não, legal, vocês são tão produtivos e competentes, estão fazendo cursos na área de vocês, né? é, Olha, eu tenho umas amigas que estão fazendo cursos de coreano, de desenho de letras, sabe? Eu falei, caraca, olha, coreano é demais, sabe? Eu achei que ela estava brincando comigo, mas ela tá fazendo mesmo um curso de coreano, entendeu? E nossa. ela mostrando pra mim, porque basicamente coreano é quase um desenho, né? Eu a ignorante olhando aquilo, eu falei, gente, isso é um desenho pra mim. Eu fico imaginando e deve ser complicado aprender coreano, assim, falando com a pessoa. Você aprendeu online, deve ser É, uma coisa, né? Um nível é, de aprendizagem que a pessoa tem altíssimo. Eu não tenho isso, não. tem que Não ser tenho. bastante autodidata, né? Tem, muito. E disciplinado também, entendeu? É. E acho que o ensino à distância é para quem tem muita disciplina, sabe? Eu quero ser apresentadora de TV. Eu tô esperando a Globo me descobrir para eu ser a próxima Oprah. A Oprah brasileira, né? Que não tem Oprah. Entendeu? Então, Juliana, eu tenho feito umas coisas estranhas também na quarentena, sabe? Ontem eu falei, ontem não, né? Anteontem, falei com a Arlene que eu virei a maluca do incenso. Aí agora eu fico experimentando vários aromas de incenso, sabe? Comprei um que diz assim, traz dinheiro. Aí eu comprei, pra ver se funcionava. E aí até trouxe dinheiro, oferecendo empréstimo, entendeu? Pena que tem que Ah, pagar. nada vem de graça. Entendeu? Não, mas funcionou, né? Trouxe dinheiro, só que eu tenho que pagar. Entendeu? É. O aroma do Mas acho que a incenso sua intenção não era essa, né? não era. Era trazer dinheiro. Então, talvez se eu continuar usando o incenso, talvez traga dinheiro se eu precisar pagar. Né? É, pode É, ser que ele perceba para que realmente ele funciona, né? funciona, né? O incenso falou, minha filha, você acha que eu tô aqui trazendo teu dinheiro à toa? Você entendeu? Não, né? Incenso para mim é Acredito. novidade. Né? Novidade. Eu tô gostando, deixa a casa cheirosinha também e É, tal. E dá uma relaxada, né? Tem esse negócio do relaxamento também, porque todo mundo fala que a gente tem que relaxar. Entendeu? Na sim. quarentena, eu falei, querido, como é que eu vou relaxar? Cheio de problema, o mundo acabando, você quer que eu fique calmo.
Não tem que se acalmar, não tem, eu não quero ficar calma. Eu não quero ficar calma. E aí o incenso ajuda. Incrível que pareça, assim, um cheirinho, dá pra baixar a bola, Uhum. assim, às vezes. Às Sim. vezes não. Mas já deu um tempinho, a gente já pode já começar. Vou me apresentar, vou começar, gente. Uhum. Olha, boa noite todo mundo. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. IFIX, para quem não sabe, é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Fica no centro do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é sempre trazer convidados para discutir temas que são importantes para a sociedade no geral e para a nossa comunidade acadêmica. O tema de hoje é bastante pertinente para a nossa comunidade estudantil, para a nossa comunidade técnica e docente, que é a saúde do estudante na UFRJ. E hoje convidamos a Juliana Molina, que é assistente social e atual diretora da Divisão de Saúde do Estudante da PR7, que é a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da nossa universidade. Então, Juliana, muito obrigada por aceitar o convite. Fiquei muito satisfeita que você aceite. E eu acho que essa live de hoje vai ser muito importante para a gente conhecer a estrutura um pouquinho da PR7 e aumentar a proximidade do corpo estudantil Uhum. do IFIX e com a nossa pró-reitoria. Então, muito obrigada. Ah, obrigada a você pelo convite. Boa noite a todos e todas, né, que estão assistindo. E acho que é isso, a gente conversar um pouquinho sobre como é que funciona, né, e como é que está sendo agora nesse momento. Então, Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho do histórico da Design, né, que é a Divisão de Saúde do Estudante, né, Uhum. que eu sei que a PR7 é uma pró-reitoria nova, acho que tem menos de 2 anos, né, se eu não me engano, portanto, a divisão também é nova. Então, você Uhum. poderia falar um pouquinho da história dessa divisão? Sim. Então, a Design, as ações que a Design começou a fazer, né, ela surgiu a partir de uma atividade que era feita por uma psicóloga que trabalhava ainda na DAI, que é a divisão de apoio ao estudante, né? É a divisão mais antiga da PR7, ela é anterior à PR7. Então, era uma psicóloga que trabalhava na DAI que começou a desenvolver algumas ações voltadas para a saúde do estudante ainda, antes mesmo da existência da Supereste. E aí, aos pouquinhos, ela foi começando a construir, assim, amarrando um pouco mais as ações, os atendimentos com os estudantes, né? Construindo um fluxo, algumas parcerias. E aí, em 2011, surge a Supereste, né? E aí, essa sessão, ela deixa de ser uma sessão e ela vira uma divisão daquela superintendência. E aí, quando ela ganha um pouco mais de profissionais, né? E vai ganhando um pouco mais de escopo de ações e de atividades. Vai ficando mais multiprofissional, então ela passa a receber agora assistente social também, né? E aí agora com a PR7, a gente começou a se reestruturar um pouco novamente, né? Os processos de trabalho, alterar. A gente teve um número de servidores agora conseguindo no final do ano. Então, agora a gente está num processo mesmo de renovação, assim, tanto de processo de trabalho quanto de equipe, né? Uhum. E a divisão de saúde é composta por profissionais de quais áreas? Então, a gente tem uma equipe bem pequena, assim, pela quantidade de demanda que a gente recebe. Somos 2 assistentes sociais, eu e a Andresa. Psicólogas são 3, a Natália, Celina e Mônica. Temos atualmente 2 técnicas em atenção psicossocial. E uma é formada em psicologia, a outra em serviço social. E temos 2 assistentes em administração. Então, hoje a gente tem, de fato, uma equipe mais multi.
Ah, legal, bem bacana. Vocês têm alguma perspectiva de ter médicos ou enfermeiros na equipe? Ou não é essa o projeto da divisão? Não, isso a gente já conversou bastante. Assim, a primeira diretora da Design era uma enfermeira. E aí foi ela que começou também a construir um fluxo, né? Com os parceiros que a gente tem da assistência. Ela era uma professora da Ana Nery. E aí, com a saída dela, a gente chegou a discutir algumas vezes sobre a possibilidade, mas a gente começou a perceber que talvez, se a gente conseguisse esses profissionais, a gente não ia, de fato, exercer a função que a gente deve exercer dentro da universidade, né? Que é mais voltado para a questão de promoção e prevenção. Então, hoje a gente não tem essa perspectiva, assim, de conseguir esses profissionais, né? Quais são as iniciativas que a divisão tem empreendido no trabalho de saúde ao estudante? Quais são os serviços que vocês ofertam à comunidade da UFRJ? No período normal? No período normal. Tá. Então, a gente tem uma perspectiva de saúde ampliada, né? Um conceito de saúde ampliado, que é para além da questão da doença, né? Então, a gente tem como norte trabalhar na design com a promoção e a prevenção em saúde. Então, nesse sentido, os nossos serviços são mais coletivos, né? A gente dá preferência para ações coletivas. Então, a gente tem, por exemplo, a roda de conversa itinerantes, que acontece pelo menos uma vez ao mês, né? E é temática. É onde a gente consegue, a gente convida alguém, a gente pode convidar alguma pessoa que trabalha mais com aquele assunto, a falar um pouco com os estudantes, a discutir um pouco com os estudantes sobre aquele tema, né? Então, por exemplo, identidade universitária, né? A gente sempre convida a DIPED, que é bem parceira com a gente, para discutir com os alunos aquela temática. E aí a gente vai, pode acontecer em vários campos, né? Em vários setores da UFRJ. A gente tem também a Semana de Saúde do Estudante, que a gente já é um projeto bem antigo, mas que a gente conseguiu fazer o primeiro evento no ano passado. Esse ano a gente vai fazer ela toda online, por conta da pandemia. E aí no sentido mais da gente apresentar aos estudantes outras formas de cuidado que talvez eles não conheçam, né? E que podem ser ofertados e que são ofertados dentro da universidade. Então, a gente abre edital, a gente abre uma chamada pública para que docente, estudante ou técnico administrativos que façam, que desenvolvam alguma atividade voltada para promoção e para prevenção, para que eles apresentem essa atividade para os alunos, que os alunos possam ter aquela experiência, vivenciar aquele momento e saber se aquilo é legal para ele, se ele pode participar, né? Se ele pode levar aquilo para sua vida. Então, é um momento bem, bem coletivo, assim, bem rico mesmo no sentido da promoção e da prevenção. A gente tem também um projeto que é Projeto Vida de Estudante, que são encontros fechados, são 5 encontros, cada encontro é temático e é voltado para aluno de graduação. E aí, em cada encontro, a gente discute um pouco o percurso do aluno na graduação. Então, vai desde o início dele, né, a chegada dele na universidade, passa um pouco por essa questão de conciliar o estudo com a vida social, passa um pouco, a gente discute um pouco sobre a questão do estágio, se estágio é trabalho, se não é trabalho, discute um pouco a questão da organização do estudo, né, que é novo, né? É um outro processo que o aluno vai ter que se adaptar, vai ter que aprender. E chegando, por último, à questão do fim da graduação, né? Para discutir um pouco com ele o que significa isso, assim.
saber que você vai colar grau e o que isso gera ali para a vida daquele estudante, né? E aí a gente tem também o Vivências Estudantis, que é um grupo já aberto, e é onde os estudantes podem trocar entre si como é que é viver, né, ter esse momento na universidade, o que é legal, o que não é legal, o que ele está passando, né? Porque a gente sabe, a gente ouve muitas as demandas dos alunos, né? Todas as nossas ações são pensadas a partir do que os alunos trazem para a gente. E a gente foi observando que a gente devia investir mais no coletivo, porque as demandas, elas muitas vezes são muito parecidas. O aluno do curso de matemática, ele pode vivenciar uma coisa muito similar ao aluno do CCS, da área da saúde, né? E às vezes, se a gente recebe essa demanda individual, né, o profissional só escutando o aluno, ele pode não ter essa noção, ele vai continuar achando que é uma questão dele, é uma dificuldade dele, né? E aí, quando ele passa a ouvir isso de outros alunos, perceber que outros alunos de outro curso têm a mesma dificuldade, é diferente, né? Ele passa a ver que não é uma coisa ali que não é ele que não é capaz, né? Tem alguma coisa ali que ele está precisando trabalhar e que a gente pode trabalhar isso junto, né? E aí é nesses momentos que a gente pensa, né? A gente tá ali junto com o aluno para ver o que está aparecendo e pensar um pouco sobre isso, o que está influenciando, né, na saúde do aluno e no que a gente consegue intervir também institucionalmente, né? Então, e aí nessa demanda, né, eu falei um pouco sobre a questão das ações de promoção e prevenção, mas a gente também recebe demandas de assistência, né? O aluno que precisa de algum tipo de atendimento e que ele não consegue na rede. Então, a gente também escuta um pouco dessa demanda, avalia, e aí, dependendo do que é possível, né? Dependendo se a gente consegue responder, a gente consegue encaminhar ou para dentro da UFRJ ou para fora, né? Mas acho que é importante, assim, Patrícia, a gente sempre fala isso muito com os estudantes, né? Que a DESAI, ela não vem para substituir o SUS, né? Que é uma política universal e que é uma política que a gente tem, como universidade, a obrigação de fortalecer, né? E então a gente sempre avisa o estudante, sempre fala e estimula para que ele tenha contato com os serviços do SUS, né? Que ele faça o cadastro dele na unidade básica, na clínica da família, que ele exija ser atendido, né? Que ele acompanhe ali, saiba quem é o médico de família dele. Porque o aluno na UFRJ, na universidade, ele é passageiro, né? A gente espera que ele faça graduação, que ele faça pós-graduação e conclua, né? E da melhor forma possível, né? Então, é importante para que quando ele saia daquele espaço, ele tenha garantido, né, o atendimento dele continuado, que ele tenha uma rede de referência, né? Para que ele não fique tão à mercê da universidade, né? Do que é possível naquele momento, assim. Entendi. Então, a gente sempre fala isso, assim. Por isso que nosso carro-chefe é a questão da promoção e da prevenção. É para que o aluno, para pensar ali o que está influenciando na saúde dele naquele momento, né? O que a gente consegue alterar, o que a gente consegue modificar. E aí, um dos projetos que a DESAI tem, que a gente consegue fazer bastante, assim, e a gente vê que é um resultado bem positivo, são as ações junto com as COAAs e com as coordenações de curso, né? E aí, nesse sentido mesmo, né, de auxiliar, assim, essas pessoas que estão, muitas vezes, que são os primeiros a atender o aluno, a entender o que está acontecendo ali com ele, né, a escutar, acolher aquela fala e perceber um pouco o que está acontecendo, né.
Porque muitas vezes as questões que os alunos trazem é institucional, né? E Então, aí... eu tenho uma pergunta, Juliana, assim, é só, desculpa te interromper, sobre as demandas espontâneas de assistência que você falou. Porque, veja bem, lá no IFIX, a gente tem muita demanda em relação à saúde mental do corpo docente. Sempre aparecem alunos falando que estou com depressão ou com transtorno de ansiedade e demandando algum tipo de ação, de intervenção nesses casos. E aí a gente sempre fica esperando como é que a gente se encaminha esse caso para o melhor resultado, o melhor aproveitamento do aluno. Né? Aí a gente tem que encaminhar para um psicólogo. A gente não tem um psicólogo na nossa equipe, né? As unidades não têm, não dispõem desse profissional. Então, aí eu pergunto para você, a gente da unidade pode fazer um encaminhamento para fazer essa avaliação? Então, eu acho que é importante primeiro ouvir um pouco essa demanda, porque muitas vezes o aluno ele chega com essa demanda para terapia, por exemplo. Eu preciso de terapia porque eu estou depressivo. E aí, quando a gente vai ouvindo um pouco melhor esse aluno, a gente percebe que não é depressão, né? Não é uma terapia. Às vezes é uma dificuldade que ele tem de se organizar. Às vezes ele não está se reconhecendo naquele espaço, como pertencente àquele espaço, né? Às vezes é uma dificuldade que ele tem com o professor de determinada disciplina. Às vezes é alguma questão que ele está vivendo dentro de casa, né? Ou às vezes realmente é uma questão que ele vai precisar de um acompanhamento ali para longo prazo, né? E às vezes para a vida, assim. Então, acho que é importante ouvir um pouco melhor qual é essa demanda dele, né? O que ele está trazendo ali, o que ele está apontando, a partir dessa fala, né? Eu estou depressiva, eu preciso de um psicólogo. Ouvir um pouco melhor. A gente já teve, por exemplo, muitos alunos que a gente acolheu e que a gente percebeu que não era nada daquilo, assim, né? Que a gente encaminhou, por exemplo, para a DPED, que a gente encaminhou para a Decult, que deu um suporte legal, assim, para aquele aluno, né? Ressignificar um pouco aquela demanda dele. A gente percebe lá na Design que a demanda de alunos de graduação e de pós-graduação são bem diversas, são bem diferentes, né? E acho que isso é muito importante a gente perceber, porque aí como universidade a gente consegue trabalhar isso, né? Então, por exemplo, os alunos de graduação, eles vêm muito, tudo muito novo, né? Tem um grupo de alunos ali, por exemplo, que é muito, muito novo, muito jovem, entrou na universidade agora, saiu do ensino médio e ainda está tentando entender o que é aquilo ali, né? Está tentando participar de tudo ao mesmo tempo, não está conseguindo dar conta. Alunos que vêm de fora do estado e aí tem que se adaptar ali àquela realidade do Rio. Mas a gente também tem alunos, por exemplo, de pós-graduação que trazem uma realidade bem diferente, né? E que muitas vezes a maior dificuldade é ali com o orientador, né? É um processo de uma carga pesada que ele tem que cumprir muito maior. Tem prazos a cumprir, tem toda uma questão aí não sabe se a bolsa vai cair, se a bolsa não vai cair, né? Então, são realidades muito diferentes. Então, acho que é importante a gente acolher essa demanda, né? E entender um pouco melhor do que ele está trazendo ali, né? A partir daquele pedido. Não, isso é muito importante que você falou, assim, que eu tenho reparado lá, Juliana, no IFIX, que em alguns casos que os alunos demandam esse tipo de serviço, nem é necessariamente um problema de depressão. Né? Isso é uma observação minha, eu pensando do ponto de vista como pedagoga, não sou psicóloga. Às vezes é uma situação de muita tristeza, né? E tristeza, ela tem momentos que ela termina, né? Você deixa de experienciar aquele momento triste e volta para um momento de ausência, de tristeza. E o aluno, às vezes, confunde a tristeza com depressão. E aí acaba se diagnosticando como depressivo.
e aí demanda um serviço que talvez ele não seja o alvo daquilo, né? Quando as unidades não tem psicólogo para confirmar esse diagnóstico, a gente fica numa situação muito delicada, né? Em chegar a uma conclusão, um encaminhamento do que aquele aluno precisa ou não. Por isso que eu perguntei se a gente poderia fazer um encaminhamento para design, né? Onde tem profissionais competentes para chegarem nessa observação, nesse diagnóstico, do que as unidades em si. Sim. Então, pode encaminhar o aluno, sim. A gente acolhe, né? Os nossos acolhimentos são a partir dos grupos de recepção, que nesse momento tá parado, né? Porque as nossas parceiras também estão não realizando atendimento por conta da questão da pandemia, né? Estão mais voltados para a questão do Covid. Mas a gente também vai até os cursos para conversar um pouco sobre essas dificuldades que os professores têm. E isso é uma das coisas que a gente consegue perceber que também tem resultado, né? Porque fortalece muitas vezes o que os profissionais já sabem, né? E que, na verdade, eles só gostariam ali de alguém falar assim, é isso mesmo, né? Vocês estão no caminho certo. Então, são dois movimentos, assim, que a gente faz, né? A gente recebe, mas a gente também vai ao encontro desse profissional que está com essa dúvida aí, né? Às vezes está recebendo muita demanda, não sabe o que fazer. Então, a gente também faz isso. Explica um pouco como é que funciona design, explica como é que a gente pode ajudar aí. Isso é bacana. Juliana, você falou no começo que a ideia da design é a promoção da saúde global, né? Não só a saúde mental, que normalmente é o que se fala muito, né, em saúde mental. Então, envolve a saúde física. Ano passado, eu recebi a única demanda que eu recebi por saúde física foi de um aluno da filosofia. E aí eu fiquei muito incerta de como eu deveria encaminhar, porque se eu não sei, não tem, a instituição, a unidade, não tem uma competência de fazer o encaminhamento para os operadores de saúde do município, do estado. Então, assim, como é que a gente encaminha esses casos, né? O aluno fala assim, estou com um problema sei lá, de saúde física e, portanto, não consigo encaminhar o curso, né? Como é que a gente deve proceder nesses casos? Então, é o mesmo procedimento, encaminhar o aluno para o grupo de recepção. No grupo de recepção, a gente vai acolher essa demanda e verificar o que é possível a gente atender, né? Como a gente não tem essa equipe de médico, de enfermeiro, a gente não faz essa avaliação. O que a gente faz? A gente encaminha para o ESFA, que que seria a nossa unidade básica, que fica na Presidente Vargas. E lá uma médica que tem essa expertise da saúde da família, ela vai avaliar aquela demanda e verificar se ela consegue responder ali, se ela vai precisar de um outro encaminhamento, né? E aí, dependendo da avaliação dela, ela pode atender ali ou ela pode solicitar um encaminhamento para o HU, né? E aí, eu acho que é isso, assim, todas as nossas... a demanda, o aluno traz a demanda, mas ela passa por uma avaliação do profissional, né? E aí o profissional ele vai avaliar se é possível atender ou não, né? Entendi. Passa pelo ESFA. Eu não sabia que o ESFA fazia parte do processo de encaminhamento, porque isso é muito bom, né? Essa parceria com o Hospital Escola, né? Sim, a gente tem parceria com o ESFA, com o HU, né? Mas é isso, muitos alunos querem um encaminhamento, por exemplo, direto para o HU, e a gente tem que explicar que o HU é alta complexidade, ele não atende casos que são considerados, que devem ser tratados em unidades básicas, né? Então, precisa passar por uma avaliação dele também, né? A gente tem parceria com a Maternidade Escola, com o IPUB, para questões de saúde mental, e com a DPA, que é a Divisão de Psicologia Aplicada do Instituto de Psicologia. Temos também com o IGEA,
que é o Instituto de Ginecologia. E acho que é isso, acho que eu lembrei de todos. No momento, assim... Essa questão da parceria com a maternidade escola é em razão da licença maternidade das alunas? Não, não. É a aluna que quer descobrir o que está gestante e quer fazer o pré-natal na maternidade escola. E aí ela entra em contato com a gente e a gente faz o encaminhamento para a maternidade escola. Aí a própria maternidade escola é que marca o agendamento com a aluna, faz o contato. Esse é o único caso que não precisa passar pelo grupo de recepção, né? Porque o grupo de recepção, ele necessita a gente tem um limite de vaga, né? São 8 vagas por grupo. E aí, para a gente não deixar de atender aquela gestante que precisa fazer o pré-natal rápido, né? O ideal é que comece o quanto antes. A gente não precisa, a gente não exige isso, que passe pelo grupo de recepção. Então, é só entrar em contato com a Design e aí a gente faz a ficha, faz o encaminhamento direitinho. Quantas vezes na semana o grupo de recepção acontece? Então, o grupo, ele depende muito da disponibilidade dos parceiros, da quantidade de vaga que são ofertadas para a gente e também da possibilidade do profissional da design. Porque o grupo, ele é feito por uma dupla multiprofissional, né? Então, é uma assistente social, uma psicóloga, ou uma psicóloga e uma técnica em atenção psicossocial. E aí, quando a gente recebe o aluno no grupo de recepção, a gente faz a escuta ali coletiva, mas em alguns momentos a gente percebe que precisa ouvir um pouco melhor esse aluno. E aí a gente pede para o aluno retornar no design para ter uma nova escuta, que pode ser coletiva, em grupo, ou individual. Então, por exemplo, se chega para a gente ali num grupo de recepção demandas que são muito similares, né? Vários alunos trouxeram uma questão de dificuldade acadêmica, vários alunos trouxeram alguma dificuldade relacionada à família. E aí a gente percebe que é possível fazer aquele retorno em grupo, a gente marca o retorno em grupo. Se a gente percebe que não, que ele precisa de um espaço mais individual, a gente pede para o aluno voltar individualmente para os profissionais ouvirem melhor ele. Então, um grupo, ele pode desdobrar em outros atendimentos, né? Então, isso faz com que a gente mexa um pouco nessa agenda e que não consiga fazer grupos de recepção várias vezes ao mês. Essa questão da agenda do profissional e também da disponibilidade de vaga, né? Porque a gente também não pode, se a gente não tem tantas vagas para oferecer, a gente não pode também fazer uma recepção e deixar o aluno esperar ali um tempão na fila, né? A gente quer que o aluno venha para design e que ele já saia sabendo quando que vai ser a consulta dele, quando que ele vai poder ser atendido, né? Então, isso varia um pouquinho. Os grupos de recepção sempre acontecem no fundão, né? Sempre no fundão. A design fica no fundão. Ah, legal. E aí, Juliana, agora eu queria perguntar sobre as iniciativas da design no período da pandemia. Eu imagino que vocês tiveram que passar por adaptações, como todo mundo, né? Todos nós da UFRJ. Então, nesse momento, assim que a gente percebeu que as aulas não voltariam tão cedo, a gente começou a oferecer, pensar numa outra forma de oferecer um apoio em saúde mental para os alunos, né? Então, a gente começou o planejamento do grupo de vivências na quarentena assim que as aulas foram suspensas. E aí, em abril, a gente começou o grupo, no dia 2 de abril. Esses grupos, eles são ofertados 2 vezes na semana, atualmente. É um trio de profissionais, né, da design que faz um pouco dessa escuta do aluno. E aí os alunos que participam, eles trocam um pouco como é que está sendo esse momento, né?
se está sendo mais tranquilo, se está sendo mais pesado, como é que está essa situação na família, né? E aí eles podem trocar entre si, né, um pouco dessa possibilidade ali de ações, né, de afeto, e a equipe medir um pouco essas ações. Assim. Esses grupos já estão acontecendo desde abril. Pode falar. Uhum. Esse trabalho tem acontecido em qual plataforma? Então, a gente está usando o Zoom, porque a gente testou várias plataformas e aí a gente percebeu que ele é o mais estável para grupo, né? Que a gente prefere, assim, que como é grupo, que as pessoas possam se olhar, né? Possam saber com quem está falando. Então, esse foi a plataforma mais estável que a gente conseguiu. E aí os alunos que quiserem participar, eles devem se inscrever como? Eles se inscrevem. Toda quinta-feira a gente divulga um link novo no Instagram e no Facebook e no site da PR7. E aí o aluno ele preenche essa ficha, que é onde ele vai colocar um pouco ali o e-mail dele, qual é a demanda dele. E aí a gente manda um dia antes o link de acesso ao grupo, né? Então, na verdade, é uma forma dele ter acesso ao link, né, da reunião. O grupo da vivência acontece que dia da semana? Na sexta? Atualmente acontece terça e quinta-feira às 2h. Terça e quinta às 2h, ok. E aí, na quinta-feira, ele se inscreve para o grupo da outra semana, né? Da semana seguinte. Isso. A ficha fica disponível, né, geralmente da quinta até a quarta-feira na semana seguinte. Tá, e tem limite de vagas para participação no grupo de vivências? Então, não tem limite de vaga, porque a equipe, ela se organiza, se disponibiliza para atender aqueles grupos. Então, por exemplo, se a gente verifica que tem um número muito grande de inscritos, a gente se divide para poder fazer mais de um grupo no dia, né? Então, assim, para tentar acolher todo mundo, né? E não fazer fila de espera, né? Então, a gente consegue fazer isso. O que a gente observa é que o número de faltas é muito grande, né? As pessoas se inscrevem, presencialmente já é uma questão, né? As pessoas se inscrevem e acabam não participando. E virtualmente também, assim, né? Então, mas o que a gente avalia como positivo é que muita gente que vem volta nas outras semanas. Então, né, eles trazem um retorno positivo de que aquele espaço está sendo bom, está sendo terapêutico mesmo, né? E quais são as demandas, assim, isso aí é uma pergunta em termos de curiosidade, que os alunos têm colocado para vocês durante esse período de pandemia? Medo, né? Medo de contrair a doença, medo de perder um ente querido, alunos que perderam o emprego ou que a família perdeu o emprego, né? E aí fica numa situação delicada agora. A gente está recebendo muito aluno que não teve nenhum contato com a universidade ainda, porque chegou agora e no período que ia cursar, as aulas foram suspensas, né? Então a gente está recebendo muito calouro, a gente está recebendo muito pós-graduando também, mestrado, doutorado, né? E uma coisa também que assim assusta muito, né? E que eles falam muito é sobre as pessoas ao redor que não respeitam o isolamento, que não respeitam o uso de máscara, né? E o quanto que aquilo também aflige eles, né? Que estão cumprindo o que é solicitado ali, né? Pela OMS. E aí os grupos do Vivências na Quarentena, eles têm em conjunto alunos de graduação e alunos de pós também? Isso. O único projeto que a gente faz exclusivamente para graduação é o projeto Vida de Estudante. Esse é o único, que o desenho mesmo é para o formato da graduação. As outras ações são abertas para pós-graduação
ir para a graduação. E isso a gente percebe que é muito positivo, assim, porque a troca entre eles é muito legal, né? Então, o aluno de doutorado, ele pode, às vezes, falar para o aluno de graduação coisas em que só ele ali pode falar, né? Ele só... Às vezes, o que o aluno precisa ouvir é a fala de outro aluno, que já passou por aquele momento e que tentou descobrir ali uma forma nova, né, para se adaptar ali. Então, a gente aposta muito nesse troca entre eles, né? Nessa potência em que eles mesmos podem se apoiar, né? E quanto que o coletivo é mais forte. Uhum. Não, e tem ficado interessante aqui também para a gente receber as demandas de alunos de pós nesse período de pandemia, né? Que alunos de pós eles tendem a ser mais autônomos, até por conta da dinâmica da pós, que os programas pós, ainda que participam da estrutura das unidades da universidade, eles dependem muito de agentes externos, né? Como a CAPES, a FAPERJ, CNPq, e eles têm uma certa independência em relação à estrutura da universidade. Então, o aluno acaba ficando mais isolado do que o aluno de graduação. Só que durante a pandemia, eu tenho ouvido de professores, né, que os alunos têm manifestado algumas insatisfações, alguns medos, especialmente por paralisar suas pesquisas, né? Lá no IFIX a gente tem um programa de Sociologia e Antropologia que alguns alunos desenvolvem pesquisas etnográficas. E aí não tem como fazer etnografia durante a pandemia. E aí como é que eles enfrentam, como é que eles dão continuidade ao trabalho, né, durante essa situação. E aí gera angústia, gera medo, né? Então é interessante ter esse trabalho, esse grupo de vivência também focado no ano de pós-graduação, né? Eu não sabia, na verdade, isso também, né? Eu achava que era só para a graduação. Os alunos de pós-graduação, eles participam bastante. Vocês, né, têm recebido mais demandas de quais cursos? Assim, tem a diferença? Cursos que demandam mais assistência do que outros? Então, assim, é muito diverso, né? A gente recebe muita demanda da letras, mas o quantitativo de alunos na letras também é muito grande, né? Acho que é cerca de 3.000 alunos só lá no prédio da letras. A gente recebe muito CCS. Ano passado a gente recebeu muito estudante da saúde. Curso de medicina, fisioterapia, enfermagem, a gente recebeu bastante. Eu acho que o que a gente avalia é que muito dessas demandas também vem pelo reconhecimento da design, né? Então, os cursos, por exemplo, que conhecem mais como é que a design funciona, as coaas, os professores, então eles encaminham mais. Então, o aluno ele se sente um pouco mais, sabe aonde procurar, né? Então, por exemplo, pós-graduação, quando era só Supereste, a gente não tinha pós-graduação no público-alvo. Aparecia na design alguns pós-graduandos, mas muito pouco. Mas quando virou uma pró-reitoria, a quantidade de demanda cresceu muito, né? E a gente começou a observar exatamente isso que você falou, assim, que os alunos de pós-graduação, eles são mais isolados, sim, né? E isso traz uma consequência, né, de um sofrimento mais solitário também, né? Porque É bem mais solitário. ele não tem com quem trocar, né? É diferente de um aluno de graduação que tem a sua turma ali, que vai construindo laços entre amigos, né? Por mais que no final lá da graduação a turma já tenha se dividido um pouco, né? Porque cada um vai conseguir um rumo diferente, puxar disciplinas diferentes. Na pós-graduação, o tempo é muito curto para construir isso e tá todo mundo num ritmo bem diferente, né? Então a gente percebe isso, assim. E é bem mais difícil para o aluno.
tempo da pós-graduação é ditado também não só pela instituição nossa, né? É ditado pelas agências que bancam, Sim. patrocinam a pós-graduação. Então, mesmo que a UFRJ determine que os prazos podem ser ampliados, a CAPES pode não concordar com isso. E vai ser como a CAPES quer. Né? Senão você não recebe o financiamento. E aí os alunos acabam ficando mais à mercê dos agentes externos do que os alunos da graduação. Porque a gente consegue resolver coisas de maneira interna. Na pós, não. A gente não vai lá em Brasília resolver o problema, né? Que é onde a CAPES fica. Na graduação, a gente tem como resolver aqui dentro, né? Com tudo. Então, para o aluno de pós, realmente, esse trabalho de assistência é bem necessário. E às vezes a gente acaba esquecendo porque ele já é um profissional formado, né? O aluno, a gente acaba colocando a nossa energia em alunos de graduação e pode esquecer um pouquinho dos alunos de pós. Mas eles precisam também de assistência estudantil, né? De saúde e tal. Juliana, eu só para confirmar essa questão do grupo, que eu vou passar para os coordenadores, então os alunos devem acessar o link na página do Facebook e do Instagram, correto? Isso. E no site da PR7 também. A gente sempre coloca lá a ficha de inscrição. E esse ano a gente vai fazer a Semana de Saúde toda virtual. Né? Então a gente vai estar divulgando aí nos próximos dias como é que vai ser. A gente já está fazendo seleção de oficina, né? A gente está já organizando para divulgar essas atividades. Beleza. Então, olha, nosso tempo está quase pertinho. Eu quero saber se você quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar nossa live. Eu acho que é isso, assim, você trouxe essa informação que é bem importante, né? A saúde é para todo mundo, né? Não é só para aluno de graduação. Acho que a gente faz parte do PNAS, a gente é um eixo do PNAS, mas como a gente não tem recurso próprio, a gente não precisa se limitar ao aluno de graduação, né? Então a gente consegue... Não tem como a gente pensar na saúde do aluno de graduação se a gente não pensa no aluno de pós-graduação, porque provavelmente ele vai sair da graduação e vai entrar na pós, né? Então acho que a gente tem que pensar em todo esse percurso dele, né? E num sentido mais amplo mesmo, assim, o que a universidade está contribuindo para o adoecimento do aluno e o que a gente consegue intervir para que isso não aconteça, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que estar mais junto, assim, né? Compete a saúde do aluno, do estudante, não só a PR7, né? Mas todo o corpo da universidade. O que a gente está fazendo aí que está interferindo e o que a gente pode fazer para melhorar esse momento dele, né? E que ele consiga fazer esse percurso da melhor forma possível e bem terminar a graduação saudável, né? Não... Que a universidade não adoeça. Não adoeça, que a pessoa entre bem, né, e saia bem, né, da universidade. Então tá, Juliana, novamente quero agradecer essa participação. Acho que essa live foi muito esclarecedora sobre o trabalho. Né? Vai ficar aqui salva no IGTV para quem perdeu, vai poder lá acessar. E também quero agradecer todo mundo que assistiu aqui. Então, olha, desejo uma ótima noite para você, Juliana, para todo mundo que assistiu. E, gente, por favor, se cuidem, né? Para a gente voltar todo mundo inteiro. Sim, verdade. Boa noite, Patrícia. Tchau para todo mundo. Beijo, Beijo, gente.